Olá! Hoje a gente vai mergulhar em um dos textos mais fascinantes que existem, o Evangelho de Marcos. Mas olha, não vamos tratar ele como um simples relato histórico. Pensem nele mais como uma narrativa construída de forma genial, com uma pergunta central que move toda a história. Sendo o evangelho mais antigo que temos sobre Jesus, ele na verdade nos convida para uma espécie de investigação, para a gente descobrir um mistério deliberado. E para guiar essa nossa análise, a gente vai usar as ideias de um comentário muito bom, o de Dewey M. Mulholland. Ele nos ajuda a enxergar a estrutura, a intenção por trás de cada cena, revelando o texto sobre uma luz completamente nova. Ok, então vamos lá. Marcos não perde tempo. Ele já começa com uma declaração de tese que, na verdade, já estabelece de cara o grande mistério que vai se desenrolar ao longo de todo o livro. Logo na primeira frase, sem rodeios, o autor faz essa afirmação, ousada, inequívoca sobre quem é Jesus. Ele já entrega a resposta. Ele nos diz exatamente quem é o protagonista. E essa é a premissa de toda a narrativa que vem a seguir. E aqui está a grande questão que vai guiar a nossa leitura. Se Marcos já nos deu a resposta logo de cara, então todo o resto do evangelho se torna a jornada para provar essa afirmação. Como ele vai construir esse caso? Que tipo de evidência ele vai apresentar? É exatamente isso que a gente vai investigar agora. A primeira parte do argumento de Marcos foca totalmente no poder de Jesus. Ele demonstra uma autoridade que ninguém nunca viu. Mas, e aqui está o paradoxo, essa demonstração toda é envolta em um véu de segredo. Pois é, os primeiros capítulos são uma sequência de milagres impressionantes. Jesus cura doentes, expulsa demônios e ele chega a acalmar uma tempestade com uma única ordem. Cada um desses atos é como se fosse uma peça de evidência, forçando todo mundo ao redor a se perguntar, mas, afinal, quem é essa pessoa? Essa pergunta dos discípulos, feita ali no meio do pânico, do espanto depois da tempestade, é exatamente a reação que Marcos quer provocar em quem lê. O poder de Jesus é tão avassalador que ele gera mais perguntas do que respostas. Isso cria uma tensão enorme sobre a sua verdadeira identidade. E aqui entra um elemento narrativo fascinante. O tal do segredo messiânico. Jesus ativamente proíbe que sua identidade seja revelada. Os demônios que sabem quem ele é são silenciados. As pessoas que ele cura são instruídas a não espalhar a notícia. Marcos está construindo um suspense de propósito, nos fazendo perguntar por que tanto segredo. O conceito central por trás de tudo isso é a Basileia, ou o Reino de Deus. Mas atenção, não se trata de um território, de um lugar no mapa. Para Marcos, é a presença ativa e poderosa de Deus invadindo o mundo através das ações de Jesus. Os milagres são sinais de que esse reino finalmente chegou. Agora, vamos avançar um pouco para ver como essa demonstração de autoridade inevitavelmente leva a um conflito. A identidade de Jesus não é mais só questionada com espanto, mas ela passa a ser ativamente desafiada pelas autoridades religiosas. A tensão só aumenta. Este quadro aqui ilustra perfeitamente o centro do conflito. De um lado, a gente tem a visão dos fariseus totalmente focada na pureza externa, ritualística, tipo lavar as mãos antes de comer. Do outro, o ensinamento de Jesus, que vira tudo de cabeça para baixo e diz que a verdadeira impureza vem de dentro, do coração humano. É um choque fundamental de visões de mundo. A oposição se torna tão intensa que eles chegam a uma acusação chocante. O poder de Jesus não vem de Deus, mas do próprio Satanás. Marcos coloca esse conflito não como um detalhe, mas como um ponto central da história. A fonte da autoridade de Jesus vira o grande campo de batalha. E então, a gente chega ao grande ponto de virada da narrativa. Justamente quando parece que os discípulos estão começando a entender alguma coisa, Jesus redefine completamente o que significa ser o Messias. Reparem bem nessa sequência. Primeiro, vem a grande confissão de Pedro. É o clímax da primeira metade do livro. Mas imediatamente vem a correção de Jesus. Aquela expectativa de um Messias vitorioso, poderoso, é trocada pela realidade chocante de um servo sofredor que precisa morrer. E o chamado para seguir Jesus se torna um chamado ao sacrifício. E este versículo aqui resume essa nova e chocante definição de Messias em Marcos. O propósito de Jesus não é conquistar poder terreno, mas entregar a própria vida. É um conceito radical, completamente oposto a todas as expectativas daquela época. E toda a narrativa converge para o seu clímax. E aqui, no lugar mais inesperado de todos, que a pergunta inicial, quem é Jesus, finalmente encontra sua resposta definitiva. O paradoxo aqui é impressionante.
A identidade de Jesus como Filho de Deus não é revelada no momento de glória ou de poder, como todo mundo esperava. Não, ela é revelada no auge da sua fraqueza, da sua humilhação e abandono. A cruz não é o fim da história, ela é a chave para entender a história toda. Esse grito, que vem lá do Salmo 22, expressa uma profundidade de sofrimento imensa. Do ponto de vista humano, parece o grito de uma derrota total. Jesus está completamente abandonado, no ponto mais baixo que se pode imaginar. E aí, num contraste imediato e poderosíssimo, é exatamente nesse momento de aparente derrota que um estranho, um soldado romano, finalmente enxerga a verdade. Pela primeira vez na história, um ser humano declara abertamente a identidade que Marcos anunciou lá no primeiro versículo. A revelação acontece na cruz. Ok, se a grande revelação acontece na cruz, como a história termina? Bem, o final original de Marcos é famoso por ser abrupto. É uma escolha narrativa deliberada e incrivelmente poderosa. É bem importante saber disso. Segundo os estudiosos, os manuscritos mais antigos e confiáveis do Evangelho terminam de um jeito bem diferente do que a gente vê em muitas Bíblias hoje. O final original é curto, rápido e surpreendente. A cena final é essa. O túmulo está vazio, um anjo anuncia a ressurreição e dá uma ordem clara para as mulheres. Mas em vez de obedecer e espalhar a boa notícia, elas fogem, em estado de choque, tomadas pelo medo. E o texto termina com a frase: porque tinham medo. E, fim, é isso. Mas por que terminar de um jeito tão abrupto assim? Porque é de propósito. As mulheres se calam por medo, deixando a história, de certa forma, inacabada. Essa falta de uma conclusão certinha força quem está lendo a confrontar a mensagem e decidir qual vai ser a sua própria resposta. A tarefa de proclamar a notícia é, assim, transferida para nós. E assim a pergunta final ecoa no ar. Se os primeiros mensageiros se calaram, como é que essa história chegou até nós? A resposta, claro, está no fato de que estamos aqui, falando sobre ela agora. Alguém, em algum momento, superou o medo e falou. A narrativa de Marcos, portanto, não apenas nos conta uma história, ela nos convida a fazer parte dela, nos desafiando a não permanecer em silêncio.